Bom, espero que todos vocês estejam bem, que tenham aproveitado bastante as festas juninas, que tenham curtido em família, em casa, com seus familiares, os costumes que nós temos de São João, tá? Vem ainda uma data importante que é a de São Pedro, né? Mas a de São João é aquela que nós temos mais costume. Mas espero que vocês tenham cumprido, né, com as obrigações de vocês, de ficar em casa, certo? Bom, então na nossa aulinha de hoje nós vamos iniciar fazendo o quê? Fazendo a correção da atividade que está na página 28 e 29. Só 28, aliás. Bom, então vamos lá. Diz o seguinte na primeira questão, né? Read this sentence, they from summers and share profiles in reading too. Ou seja, a questão quer dizer, leia as frases, né, do verão da Cher. Tá lá no segundo texto, né, que já foi visto anteriormente. E depois a gente vai relacionar, completar com os pronomes, né, com os subjects pronouns ou com os possessivos adjetivos que a gente viu na aula passada. Bom, então aí no primeiro nós temos 6 frases. Na primeira frase tem assim: Hello, I am Summer, I am from China. Ou seja, oi, eu estou no verão, eu sou o verão, eu sou da China. A segunda: Hey guys, I'm Cher, I from Pakistan. Ou seja, oi garotos, eu sou a Cher, do Paquistão. A terceira frase: My name is Hillary Anderson, I'm from Minnesota. Meu nome é Hillary Anderson, eu sou de Minnesota. A quarta frase: My name is Arkellan Anderson and I am 11 years old. Então, meu nome é Arkellan Anderson e eu tenho 11 anos de idade. Quinta frase: How is it going? Né? Como está indo? A última frase: How are you doing? O que você está fazendo? Bom, então cada pergunta aí está em português para que a gente responda utilizando um dos pronomes, que pode ser os subjects ou que pode ser um possessivo, tá? Bom, então aí na letra A, para me referir a mim mesmo, uso o pronome pessoal. Isso aqui tá muito fácil? Eu, que em inglês é o I. B, para me dirigir às pessoas com quem eu falo, uso o pronome pessoal. Quando eu vou me referir com alguém, que eu estou falando com alguém, quando eu estou falando com você, eu usei o pronome você. Então, em inglês é o you. Letra C. Para me referir a algo que me pertence, no caso vai ser um pronome possessivo, que indica posse, ou que diz respeito a mim, então vai ser o pronome de primeira pessoa. Algo que pertence a mim é o quê? Que é meu, então vai ser o pronome my, quer dizer meu ou minha. Uso o adjetivo possessivo, né? My. Letra D. Quando quero falar quem sou, de onde sou, a minha idade, uso I am, que pode ser abreviado como I'm. Letra E. A abreviação de is é apenas o apóstrofo e o S. Que é só o apóstrofozinho e o S, tá? Letra F. Nas perguntas, ou aparece antes do sujeito. Ou seja, quais são os verbos que aparecem? Né? Quais são os verbos to be que nós temos? Nós temos o is ou are. Então, primeiro espaço, is, are no segundo.
Aparece antes do sujeito, não é isso? Letra G. Em frases afirmativas, aí nós temos aí quem? Se temos alguns verbos to be, né? Ó. Am. Aí o are já está aí. E o outro verbo to be é o quê? Is. Então, am, is. Aparece depois do sujeito. Letra H. Em um dos exemplos acima, a palavra it é um pronome neutro, usado na posição de sujeito nesse caso. Esse pronome não deve ser utilizado para se referir a pessoas apenas e lugares, fatos, situações, objetos, coisas, animais, bebês sem identificar o sexo, ok? Bom, então é isso daí que nós tínhamos, que eu pedi para que vocês fizessem, tá? Bom, então a segunda e a terceira questão, nós vamos trabalhar com quem? Ainda com o verbo to be, que nós podemos usar em outras formas. Quais são as outras formas? Então, vamos lá, vamos ver? Verbo to be. Lembrando, o verbo to be quer dizer o quê? Ser ou estar. O verbo to be, ele pode aparecer em três formas. Quais são elas? Afirmativa, negativa e interrogativa. Nós já estudamos na sala de aula a forma afirmativa, né? Nós vimos já as três formas. Nós vamos revisar aqui novamente para poder responder essa atividade. Então, aí nós temos a forma afirmativa, ela tem a sua forma abreviada. O que é abreviada? É quando eu diminuo, tá? Eu vou diminuir. Então, vamos conjugar o verbo to be usando as pessoas. Então, vamos lá, certo? Olha só. Então, preste bem atenção no quadro, olha só. Vamos conjugar usando as formas abreviadas. I am, I'm. You are, you're. He is, his. She is, she's. We are, we're. You are, you're. They are, they're. It is, it's. Ok? Bom, então aí eu usei o que? As duas formas. A forma por extenso e a forma abreviada. A forma que a gente diminui, né? Os nomes, as palavras. Quando é que a gente utiliza a forma abreviada? Ela é utilizada quando nós estamos conversando, né? Tendo uma conversa informal com alguém, né? Ou seja, com aquelas pessoas que a gente tem costume. Então, a gente utiliza muito a forma abreviada. Ou então em letra de músicas, em poemas, certo? Então, são usados quando eu vou dar uma resposta curta. Normalmente se usa o quê? As formas abreviadas, ok? Bom, então nós temos o quê? A forma negativa do verbo to be. Como é que eu faço? Bom, para a gente conjugar o verbo to be na forma negativa, como é que eu utilizo? Só acrescentar a palavra not depois do verbo to be. Quem é mesmo o verbo to be? Am, is, are. Então, eu acrescento o que é o not, coloco mais not, que fica o quê? I am, ou seja, am not, is not, are not, né? Conferindo com quem? Com o sujeito que está antecedendo, no caso, os verbos, tá certo? Que pode ser um pronome ou pode ser um nome. Bom, a forma interrogativa. Como é que eu faço a forma interrogativa? Bom, apenas a gente coloca o quê? Muda de posição o sujeito com o verbo to be, certo? Então, se eu tenho na frase, na forma afirmativa, eu digo assim, I am. Eu sou, I am. Então, primeiro vem o quê? O sujeito, I, e depois o verbo to be, am. Então, na forma interrogativa, a gente vai fazer a inversão. Ao invés de ficar I am, vai ficar o quê? Am I. Restante da frase.
E claro, como é uma pergunta, tem que se usar o que? O ponto de interrogação. Certo? Bom, exemplo. Então, eu vou colocar uma frase nas 3 formas. Bom, afirmando, vamos dizer I am a teacher. Eu sou uma professora. I am a teacher. Agora vamos usar a mesma forma, a mesma frase na forma negativa. Fica I am not teacher. Eu não sou uma professora. Forma interrogativa, que é só inverter a posição do sujeito com o verbo. Então fica como? Am I a teacher? Eu sou uma professora? Ok? Bom, então é disso que se trata a segunda e terceira questão. Então eu quero que vocês respondam este questionário da segunda, da página 28, terminando na página 29. Que diz o seguinte: complete as informações da atividade 1, reproduza essa tabela no seu caderno e complete-a. Então, nós vamos completar os espaços com as palavras que faltam, que pode ser o subject pronoun, que no caso é um sujeito pronome, verbo to be correspondente a cada um deles, vocês têm anotadinho no caderno, forma contraída ou abreviada, forma interrogativa e, no caso, um possessivo adjetivo correspondente. É só vocês olharem naquela listazinha que eu dei na aula passada, que vocês irão encontrar isso daqui, tá bom? Eu vou colocar também no finalzinho do vídeo, eu vou colocar 2 tabelas, para que vocês vejam como é que fica os verbos conjugados, tá bom? Beleza? A terceira. Na terceira, nós temos o seguinte: olhe o livro, a capa do livro, as capas, né? Que são várias capas que tem aí. Tem 3 capas, a 1, a 2 e a 3. E discuta com os colegas estas questões. Então, as perguntas estão em português, só vocês, né, observarem que dá para vocês responder, tá bom? E a quarta questão, para vocês completarem usando quem? O verbo to be. Tá? Vão o textozinho, os espaços, cada cadeado é um espaçozinho. Aliás, vocês vão completar com os pronomes. Pode ser possessivo ou pode ser os pronomes pessoais, né? Ou os subject pronouns. Tá? Então, eu vou dizer quais são as palavras que vocês vão responder, só quero que vocês coloquem no lugar correto, tá? Eu vou dizer fora de ordem. Vocês vão usar o I'm, vão usar o is e vão usar o my, tá? Então, coloque cada um no lugar correto, tá bom? Senão eu vou dar a resposta completa. Então, essa é a tarefa de casa. Questão de número 2, 3 e 4. Então, conto com a participação de vocês. Tá bom? Tem algumas pessoas que estão ainda me devendo a tarefa passada, que ainda não me entregaram, hein? Bom, então, até a nossa próxima aula. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Então,